Então, retomando a continuidade da aula, Felipe, finalizando a tua fala? Isso, né? Só para dar uma finalizada mesmo. Eu estava falando sobre os textos que a gente estava lendo, que o professor passou, que deu para perceber mesmo assim que o texto, os textos no geral, eles batem muito perto sobre pesquisa. Quando quiser mudar um pouco esse método que acabou não dando certo, voltar forte no fator pesquisa. Por isso, quando a gente chega a contestar o professor sobre o professor explicar um pouco mais o assunto, o professor deu para ver que deixou bem claro que quer que a gente pesquise muito, não só talvez nos textos que o professor passa, mas também de outras fontes também que possam complementar, né, esses textos que a gente está lendo. Bem lembrado isso. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui no modelo da aula é o modelo da pesquisa mundial, né? Então, o que o pesquisador faz? Lá no seu laboratório ou no seu campo de estudo, ele levanta um determinado problema, vai lá, resolve, né, faz a pesquisa dele e depois ele vai para um congresso científico, né? Todo ano, todo mês está tendo um congresso científico regional, estadual, nacional, internacional dentro daquele tema, e lá ele apresenta os seus resultados. E é que a gente faz isso, né? Então, na segunda-feira, a ideia é que seja, né, um mini congresso ou um micro congresso onde vocês apresentam, né, o resultado da pesquisa de vocês sobre... Aqui a gente está trabalhando um texto específico, né, mas geralmente eu trabalho de uma maneira mais aberta, né? Eu dou o tema, digo, olha, participantes da pesquisa, e aí cada um vai atrás, né, do seu... Da sua pesquisa. Por enquanto estou fazendo uma pesquisa mais ou menos direcionada, né? Que eu dou o tema, dou o texto para vocês e vocês vão dar conta de resolver dentro daquele tema direcionado. Mas eu sou menos diretivo ainda do que estou sendo agora, né? Então eu só dou o tema e o aluno tem que fazer a pesquisa. E aqui eu estou dando o texto direcionado para vocês. E aí, aí são aspectos metodológicos diferentes, né? Uma metodologia não diretiva, que é o que eu entendo, e ainda mais dentro da concepção da Anchieta, das chamadas pedagogias ativas, e as pedagogias mais diretivas, que acho que até a Carla falou numa mensagem, de que a gente vem do ensino médio com uma concepção de só assistir aula, né? Ou seja, no modelo diretivo, e aí são até certo ponto jogados no modelo não diretivo e tem que dar conta de resolver esses problemas, né? Então o grande desafio de vocês é como que aprende metodologia científica? Pesquisando. Então tá ok. Valesca? Exatamente. Então a Valesca fala ainda do texto quantitativo e qualitativo, e a gente pode falar do texto de hoje, que é sobre a autoria e plágio, e podemos retomar alguns textos, algumas frases que ficaram para trás de outros textos. E como o Felipe falou agora, mas a gente só tem estudado metodologia, pesquisa, e é justamente isso, né? O objetivo da disciplina, né, metodologia científica, a metodologia científica é pesquisa. Vamos lá, Valesca? Vamos. Então, a frase que eu escolhi, na verdade é essa que eu mais gostei, que é: um bom texto é aquele que faz com que o leitor fique ruminando por vários dias. E, sem dúvida, o compromisso ontológico na pesquisa qualitativa tem esse poder. Um material que nos conduz por novos caminhos. Depois da leitura, surgem muitas indagações e questionamentos. Mas o que se observa da sociedade contemporânea é que todos querem respostas sem, no entanto, se preocuparem com a qualidade das perguntas. Por isso, levantar dúvidas, mais do que dar respostas, é sinal de sabedoria. Muito obrigado por essa. Muito obrigado por essa frase. Aí eu coloquei assim: eu escolhi esse trecho por ser exatamente
que o senhor, professor, vem expondo para nós desde o início, de que você só vai aprender verdadeiramente quando for atrás e não receber tudo pronto, onde aquilo te causa dúvidas e desperta seu interesse, onde você questiona o que está escrito, fazendo assim de você não mais um leitor, mas um pesquisador, que corre atrás para formar sua própria opinião sobre o assunto abordado. Eu acho que é bem, veja, né, o que a educação faz com a gente. Até você entrar na escola, toda criança ela é uma pesquisadora, né, que ela pergunta e busca, mas daí já começa a ser tolhida pela mãe, né, quando a criança pergunta para a mãe diz por que é, né, não senta e não ajuda a criança a descobrir, né, aquilo que é, porque buscar a resposta dá trabalho, né, então vai pelo mais simples. E depois lá quando vocês entram na escola, a escola, em vez de continuar aproveitando aquela capacidade de pesquisa do aluno, começa a trabalhar com as respostas. E aí vocês aprendem isso. Então basta eu ter uma resposta para alguma coisa. Isso não é conhecimento, não é saber, né? E eu chamo isso de pseudo-aprendizagem, ou é só informação. E o que vocês têm que buscar é conhecimento. Por isso que lá, né, quando a gente vai pegar, afinal, o que é conhecimento científico, que aí é diferente daquele texto que fala, que é diferente de senso comum, é diferente da religião, é diferente da arte, diferente da filosofia e diferente da ideologia, né? Porque o conhecimento científico, ele é inquieto, né? Como você disse agora, né? Ele é crítico, ou seja, ele não se contenta com a resposta. Ele busca uma resposta e quando encontra essa resposta, na aula passada eu mostrei aquele círculozinho para vocês, né? Que da pergunta você vai, de um evento que acontece, você vai para a pergunta, da pergunta você vai para a hipótese, depois você vai para a experimentação, vai para a análise de dados, foi aquilo que o William colocou ali, de que é verdade esse resultado que eu tenho, né, e o quanto que eu questiono esse resultado, e simplesmente não fico com as respostas prontas. A grande falha, né, na educação brasileira, e até eu falei para vocês na aula passada e vou repetir, é que é uma educação jesuítica, né? E quem que foi o jesuíta que trouxe esse tipo de educação para o Brasil? Foi Padre Anchieta, né? Que por ironia do destino é o que dá nome para a universidade de vocês. E a educação, né, em 1600, a educação jesuítica, sim, né, era a melhor que tinha. Mas agora, hoje em dia, essa educação jesuítica que catequiza vocês com a resposta pronta, não é o caminho certo. Então, nós estamos, né, num ambiente jesuítico tentando fazer uma educação protestante, que é essa que é da busca, que é de procurar, né, e não receber a coisa pronta. Eu entendo que para alguns de vocês até assusta, ou é difícil, ou entende como errada, né, essa educação do protagonismo, mas o que vocês estão vendo é o quanto que a literatura sustenta isso. Uma vez, quando eu comecei a dar aula dessa maneira, aí era uma turma de pedagogia, né, eu não dava aula, de olha, semana que vem você me traz o que você aprendeu sobre tal coisa. E os alunos ficavam bravos, né, porque eu não dava aula. E aí eu falei, então tragam, né, algum texto que diga que o professor tem que dar aula. E aí uma menina trouxe, né, aí ela tá, o professor é aquele que ensina, que explica, não sei o quê. Quem que falou isso? Foi Aristóteles. Isso há 2000 anos atrás. Então a gente está sempre nesse confronto, da mesma maneira, né, que tem uma briga quantitativo e qualitativo, esse modelo, né, o professor é aquele que ensina ou é aquele que faz aprender. Então os próprios professores têm concepções diferentes, né, de ensinar e perguntar. Mas, Valesca? Não, tá ótimo. Tá, então eu convido agora você... Pode falar. Até então eu nunca tinha tido contato
contato com esse tipo de ensino. Mas eu acho que é uma abordagem ótima, porque tira a gente da zona de conforto. Você não fica ali estacionado, porque quando o professor explica, você só vai pesquisar alguma coisa quando você tem uma atividade para fazer. Então, você fica no comodismo. E aqui não, é tipo, se vira, vai atrás, é você que tem que aprender por você mesma. Eu acho bem interessante. Apesar de ter uma dificuldade maior, é melhor, eu acho. Eu concordo que ele é mais trabalhoso, ele é desafiador, ele é assustador, porque você não tem a garantia de que, né, e até acho que o Felipe agora há pouco, assim, uma certa preocupação de se está certo ou está errado, uma certa insegurança, né, e essa insegurança dá medo. Então é muito mais fácil você ir pelo caminho do conforto e da segurança, onde você diz, foi o professor que falou para fazer assim, né, e diferente daquela onde você assume a responsabilidade de fazer alguma coisa e as consequências também, né? Quando o Felipe falou, né, a questão dos resultados, então quando o professor diz para você fazer e tem um determinado resultado, a responsabilidade desse resultado é do professor. E quando vocês não têm a orientação do professor e chegam a um resultado, de quem é essa responsabilidade? E aí vocês não acreditam, mas a responsabilidade também é minha, né? Então, se vocês aprenderem bem ou aprenderem mal essa disciplina com essa metodologia, a responsabilidade é minha por esses resultados. E aí eu espero, né, que isso provoque, tire vocês da zona de conforto e desafie vocês de tal modo que a aprendizagem seja positiva. O que pode acontecer é tirar vocês da zona de segurança, que foi o que apareceu no começo em algumas falas dos colegas de vocês, né? De que a Regina me trouxe muito isso, né? Então vocês com medo, com uma insegurança, e isso é desconfortável. Enquanto tirar vocês da zona de conforto é desafiador, tirar vocês da zona de segurança é assustador. Então tomem cuidado, né? O quanto que esses desafios que eu coloco para vocês tiram vocês da zona de conforto, mas não tiram vocês da zona de segurança. Mais, Valesca? Não, obrigada. Então tá bom. Então vou dar o destaque aqui na questão da pergunta e da busca. Vejam, né? O teu texto fala, o mais importante é a pergunta e a busca da resposta, e não a resposta. A hora que você chega na resposta, é sinal que a gente está na metade do caminho para o conhecimento. E muitos de vocês pensam de que a resposta é o conhecimento. Não, resposta é informação. O que importa é a pergunta, ou a nova pergunta que surge daquela resposta anterior. E vejam que quando vocês chegam com as apresentações de vocês, parecia que era só dizer assim, ok, né? Mas o quanto que eu vou problematizando essas questões que vocês trazem. Então, vamos lá, né? Agora, para a segunda parte, a gente discutiu um pouquinho sobre o texto da autoria e plágio. Alguém leu? Alô? Oi, professor. Eu não vi no Jacad esse último texto, professor. Não, eu mandei pelo... Eu só vi até o 5, pra mim aparecia. É nos resumos, né, que tava aí. Nos resumos, eu não vi, professor, desculpa. Tá, e eu também acabei não pondo no Jacad, bem lembrado. Já põe. Tá, alguém leu o texto sobre... A última atividade tava só... Oi? Nossa, também não vi. A última atividade tava esse texto, né, da diferença entre... que a gente tava vendo agora, qualitativa e quantitativa, né? Tá, esse foi da semana passada. Última, né? E daí na sexta-feira eu mandei no WhatsApp para vocês a orientação, né, de o que vai cair de cada texto na prova e quantas questões de cada texto.
e daí esse texto sobre a autoria e plágio. No resumo tava. Tá, eu já coloco, aliás, se a minha internet voltar, eu coloco lá no Jacad para vocês. Mas dá pra gente pegar agora, né? Então a gente tem mais 25 minutos de aula, mais uns 20, dá para pegar o texto